Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com Alessandro Cardoso, conhecido também como Alex Catador. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma importante liderança na categoria de catadores de lixo. O nosso convidado é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu trabalho de conclusão do curso foi O Eu Catador, Reciclando Humanidades, Ressignificando Resíduos e Compartilhando a Cultura Social da Reciclagem. A defesa aconteceu na cooperativa que Alex faz parte. Ele é atuante na defesa da categoria de catadores de lixo. Alex representa o Rio Grande do Sul no Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis e é delegado oficial representando a Aliança Global dos Catadores de Materiais Recicláveis da Organização das Nações Unidas, a ONU. Alex lançou um livro autobiográfico chamado Do Lixo a Bicho, a Cultura dos Estudos e o Tripé de Sustentação da Vida, onde apresenta um pouco da sua trajetória de militância e o retorno aos estudos. O Alex é sempre poético e um espaço de acolhida, reflexão, apoio e esperança para quem o cerca. Assim, ele se expressou no seu livro Sou o catador que voltou a estudar, do iletrado esculpir-se doutor, não reciclando apenas resíduos, reciclando consciências do saber, transformando em belo a arte de aprender, vinda de lugares que ninguém queria saber. E nessa fonte eu vou bebendo, aprendendo e ensinando a viver. Atualmente, Alessandro Cardoso é mestrando de antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Alessandro Cardoso, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma importante liderança na categoria de catadores de lixo. Por favor. Primeiro, é um prazer estar junto com vocês, a gente poder trocar ideia, refletir, pensar, justamente porque os espaços de saber e de pensar não são só dentro da sala de aula, não são só na universidade, pelo contrário, o saber, o pensar e o compartilhar estão em todo lugar. A gente aprende em vários espaços e cada espaço a gente tende a aprender coisas diferentes. Então, esse é um espaço de saber, é um espaço também de aprender. Agradeço imensamente pelo convite, espero poder contribuir aqui com a conversa, com o diálogo que vocês estão tendo aí nas várias entrevistas que tem. Então, eu sou da terceira geração de catadores de materiais recicláveis. A minha avó, a minha mãe faziam a catação e eu comecei a catar, não tem um tempo muito preciso, porque já desde criança acompanhava no carrinho, quando a minha mãe saía para fazer a coleta, já me levava junto, porque justamente não tem com quem deixar. Aqui tem uma questão de uma reflexão importante, né? Que
que o processo dos filhos estarem perto das mães é um processo de segurança, de cuidado, de carinho, é algo assim que é extremamente importante, mesmo em determinadas condições, né? Como essa condição de uma criança estar num carrinho de materiais recicláveis e estar em meio ao trânsito, enfim, às intempéries. É porque as- a- é preciso a gente ter esse olhar, justamente porque eu não fui criado, não cresci com falta de afeto, com falta de carinho, né? Justamente ao contrário. Não importa a condição material que eu vivi, né? Mas a minha condição de família, de conseguir compreender o que é a família, o que é a comunidade, o que é os vizinhos, o que seria essa relação social com as pessoas, para mim foi muito forte, né? Então, desde pequeno. E isso ele é inerente à questão da condição econômica que as pessoas estão, né? Justamente ele é parte de como que as pessoas se conectam, né? A partir daí, então, deixar esse registro forte, assim. Eu morei na Caicai, que era uma comunidade localizada atrás do Beira-Rio. O Beira-Rio é o estádio do Internacional. A nossa comunidade ela ficava atrás de um dique, que é uma espécie de uma represa de terra, e nós ficava na praia entre o dique e o rio. Esse dique ele foi construído para quando estivesse cheia, a água não invadisse a cidade. Mas em compensação, essa água destruía nossas casas. A gente vivenciava, tinha essa experiência de vida em relação à perda, né? A quase todo ano, né? Então, a nossa memória não é uma memória muito material, porque os nossos materiais se perdiam a cada ano, né? Então, as nossas memórias sempre foram muito ligadas às pessoas, né? As coisas que a gente viveu e não a questão material, né? Eu não tenho nenhuma foto, por exemplo, de quando eu era jovem, a gente não tem foto das nossas famílias, assim, justamente por causa dessa condição. E a gente mudou, essa comunidade era toda de catadoras e catadores, a gente mudou para um loteamento em 1994, foi aproximadamente perto desse período que eu já estava também parando de estudar, justamente porque eu estudei até 2000 até 1996, e aí porque eu trabalhava, e aí acabei tendo uma filha, minha primeira filha nesse período, e aí em 2016 eu parei de estudar. E aí até ali, esse momento, eu pensava, refletia, nossa, eu parei de estudar, nossa, como eu relaxei, como que eu não penso em mim, várias coisas assim me pensavam, e eu convivi com essa ideia de que a culpa era minha por muito tempo, né? Por muito tempo. Mas a gente organizou uma cooperativa e depois dessa cooperativa a gente organizou o movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis, né? E que foi um encontro que aconteceu na UNB em 2001. Um encontro de 3 dias, e no quarto dia, que foi dia 7 de junho de 2001, a gente fez uma grande marcha em Brasília, e nesse dia, nessa marcha, a gente fundou o Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis. E a partir daí, eu fiquei como uma das lideranças do movimento, né? Para representar a categoria. Eu já era um jovem, mesmo que eu tivesse 21 anos, mas eu era um jovem sempre muito ativo, porque durante o meu processo de trabalho e de relação com as pessoas, viver numa comunidade, conversar com as pessoas, dialogar, resolver conflitos, todas aquelas questões, me credenciou, me colocou como uma pessoa que tinha boa afetividade com as pessoas e também uma boa relação para solução de conflitos. E acabei, então, ficando como liderança do movimento. E a partir dali eu comecei a ir para outros lugares. Então, eu era um jovem de uma periferia, que não tinha saído dessa periferia, que daqui a pouco vai de ônibus a Brasília e participa de um congresso e leva a sua experiência. Daqui a pouco é escolhido como uma das lideranças nacionais e eu começo a viajar, ir para outros lugares, ir para outros países, daqui a pouco conhecer outras pessoas, entrar em outros espaços que eu jamais imaginava conhecer. E daqui a pouco isso também foi me levando a aprender cada vez mais, né? Nessa ideia do espaço que a gente está, a gente aprende coisas novas, com pessoas novas você aprende coisas novas.
Eu fui aprendendo muita coisa, né? Mas, em todos os espaços que eu estava, mesmo que eu pudesse contribuir muito, porque cada vez mais era convidado para mais espaços, espaço diferente, quando vinha a minha apresentação, as pessoas, a pessoa que apresentava, como o professor que leu agora, né, dizia, olha, o Alex é do Movimento Nacional dos Catadores, e era isso, né, era catador representando o Movimento dos Catadores. Aí ia apresentar outras pessoas, né, é fulano de tal, é graduado, não sei o quê, mestre, não sei o quê, doutor, não sei o quê, sempre foi muito valorizada essa ideia de títulos, né, porque os títulos, eles separam as pessoas, né, essa é a grande questão, né? Não significa que o título diz que a pessoa sabe mais ou sabe menos, né? Mas nessa sociedade, que é uma sociedade, que é uma sociedade baseada, ela é baseada no processo de uma herança maldita, né? E quase toda a construção da sociedade foi baseada em violência, em morte, em perseguição, né? E dizer, então, que alguém tem os títulos e que isso vai diferenciar as pessoas é justamente para dizer as pessoas que merecem, né? A ideia da meritocracia diferenciando das pessoas que não merecem, né? E aí isso me indignava muito, né? Porque eu sabia que eu sabia, né? Porque o ser humano sempre diz, a gente é capaz de pensar, sim, não importa a nossa condição de pobreza ou de falta, né? Mas a gente pensa. Mas em 2014, passado já aí mais de 10 anos de articulação, mobilização, eu voltei para os estudos. Voltei porque eu achava que era extremamente importante, tanto para minha comunidade, né, para minha sociedade catadora, né, quanto para os meus filhos, né, ter uma experiência essa experiência de que os estudos ou que isso pode realmente melhorar a vida, né? Porque a gente acessa determinados lugares tendo ensino, né? Tendo mais educação, qualificação. E aí voltei para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E aí já na primeira semana que eu sentei junto com a turma, a equipe pedagógica reuniu-se e diz, olha, o Alex já pode passar para o próximo ano, porque ele sabe estar um pouquinho melhor, mesmo que ele parou na quinta série. Eu já passei, então, na segunda semana para a sexta. Passei para a sétima, a cada 6 meses passava um ano, então terminei ali perto de 2016, ingressei no ensino médio, do ensino médio eu passei por aquele processo da ocupação das escolas, né, porque eu era estudante secundarista, então ocupei a escola junto com os meus filhos, foi um momento muito rico, porque foi o momento que eu melhor vivi, assim, com os meus filhos, porque a gente compartilhava muitas coisas, então, né, e compartilhava com outros colegas, enfim, com a juventude e também com os adultos do ensino EJA. E fiz um cursinho popular, porque mesmo que eu tivesse avançado, concluído o ensino médio, a minha escrita era uma escrita da internet, né? Que a escrita da internet eu posso dizer que a gente erra muito e esse erro o outro compreende, era o que importa, né? E, e aí eu fiz um cursinho para melhorar um pouco também a questão da escrita, é, e também poder compreender um pouco mais sobre a questão do vestibular da universidade. E aí fiz em 2017, consegui ingressar em 2018 na URGS, e aí nos próximos 4 anos eu fiz a graduação, eu fiz essa defesa lá no Galpão, e eu ingressei um pouquinho antes de fazer a defesa ou a apresentação dessa graduação, eu já tinha conseguido passar no mestrado, e aí eu concluí o mestrado no ano passado, eu fiz a defesa aí em Brasília, no estádio Mané Garrincha, com a presença de lideranças do mundo inteiro, que a gente estava num congresso, num encontro internacional de catadores, e no dia 22 de dezembro do ano passado, o presidente Lula me entregou o certificado de primeiro catador mestre no Brasil, algo extremamente importante, e eu já tinha também feito as provas e já ter sido aprovado no doutorado. Então, agora eu estou como doutorando aqui no nosso programa de pós-graduação em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou partindo agora para o segundo ano, já estou pensando a questão do projeto, já organizar o processo de qualificação, já pensar na estrutura que eu vou montar para minha pesquisa para esses próximos
para esses próximos anos. E possivelmente eu vou trabalhar essa ideia do racismo ambiental e essas estruturas sociais de exclusão baseado num processo de sofrimento social em que algumas pessoas acabam se dando, né, ou avançando sobre as outras, né? E aí acaba tendo avanço e exclusão, avanço por um lado, exclusão pelo outro. Mais ou menos era isso. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Muito bom, muito interessante a sua trajetória, né? Gostaria de destacar alguns pontos, né? A primeira é que você, como dizem, no chão da fábrica, se tornou um líder de catadores de lixos reciclados. E essa liderança, ela é uma característica genética e de comportamento frente aos outros, né? E com a empatia, né? Com a, a procura da justiça social, né? Essas lideranças em várias dimensões é, foram importantes. E importante também que você não teve como base a educação formal, né? Como você relatou a volta aos estudos, né? E pontuou muito bem também que nós somos um país cartorial, né? É herança da cultura europeia e se agregou. Eu cometi um erro na sua apresentação. Eu disse que você era mestranda, mas agora estou sabendo que é doutorando, né? E eu acho que é válido a sua decisão, no sentido de aprimorar e ter mais espaços acadêmicos e não acadêmicos para defender essa comunidade, né, de catadores de lixos recicláveis, que é pelo mundo todo, né, porque o lixo é um problema ambiental importante. Alessandro, poderia destacar a importância do processamento do lixo como instrumento importante para a preservação ambiental e como o poder público e a sociedade dialoga com a categoria que lidera. Uhum. Bom, primeiro, só fazer uma correção, professor, se me permite. Lixo não existe, né? Inclusive, essa palavra ela foi abolida da própria construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, justamente porque ela carrega uma carga extremamente negativa, preconceituosa, uma questão, enfim, e que essa nossa sociedade ela não consegue esquecer, né? Seja por, enfim, o dia a dia ou por não saber, não conhecer, não estar nesse espaço de debate, mas a palavra adequada é resíduos sólidos, né? Então, essa é a grande questão. E os catadores são catadores de materiais recicláveis, né? Justamente por causa dessa questão. E aí, só para diferenciar um pouco, o resíduo é a sobra, enfim, de tudo aquilo da ação humana, né? Então, vai ter resíduos de várias com diferenças, né? Resíduos orgânicos, que são da natureza, enfim, aquilo que não foi transformado pela ação do homem. O resíduo transformado, que é esse que entra pelo saber e pela tecnologia e pela química, né? Que é transformado em outro produto. Esse produto, depois de um tempo, ele acaba se tornando resíduo. O nosso próprio corpo, né? Tudo, enfim, no mundo se torna resíduo, né? E os resíduos aí recicláveis, né? Eles são aqueles que são separados dos outros resíduos, né? Por isso que ele se torna daí, a partir do resíduo, material reciclável, porque ele já é uma matéria-prima. Então, essa diferença na relação de resíduos sólidos para materiais recicláveis, porque há um trabalho e aí ele deixa de ser resíduo para se transformar numa matéria-prima pela ação, pela mão
das catadoras e catadores de materiais recicláveis. E aí isso é já desde 2001, né? O próprio movimento é o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, justamente por essa razão. Então, primeiro que a sociedade, ela demora muito tempo para mudar as coisas, né? Essa ideia da cultura baseada na questão da ancestralidade, enfim, e um domínio que a gente tem, assim, que é quase inexplicável, né? Que é essas relações sociais que se dão por meio, por exemplo, da internet, né? Não pelo meio das relações diretas. E antes da internet, a televisão. E antes da televisão, rádio, né? Então, essas comunicação em massa, elas acabam muitas vezes perturbando, né? Aquilo que poderia ser algo de aprender e de saber, né? Porque é diferente, aprender e saber são coisas bem diferentes. E a gente acaba sabendo das coisas, né? Ou seja, a informação, né? O rádio dizia, e aí a gente, a partir dali, a nossa orientação via dali, aquilo dominava o debate, né? Domina a ciência, na verdade, como um todo, né? O que vai ser definido, a televisão mais ainda, porque já vê as imagens e tal. E agora vem a participação nossa, né? Nesse meio social, nessa interação por meio de celulares, computadores, né? E aí a gente acaba discutindo o que é, né? E aí isso não é algo, isso é algo que a gente acaba tendo informação, mas não acaba muitas vezes pensando, né? Então é bem complicado assim a relação com a comunidade, porque nós estamos só o movimento ele já vai fazer 24 anos, né? A questão da implantação de coleta seletiva, separação dos resíduos entre seco e orgânico, isso existe há mais de 3 décadas, né? E tem várias pessoas que elas simplesmente não separam, elas não conseguem compreender, a cognição delas é tão fraca. E aí eu penso assim, porque eu sou do meio acadêmico também, e visito várias universidades para fazer palestras, fazer atividades, enfim. E olha, o campus acadêmico é um processo tão horrível, assim, porque as pessoas elas não têm noção. Você entra num banheiro de universidade e está tudo jogado no chão, as paredes todas pintadas, as pessoas estão lá, e aí você entra num campus, por exemplo, das ciências sociais, que as pessoas são de esquerda, revolucionárias, aquela questão toda, e aí a gente vai ver lá o banheiro todo sujo, e aquilo vai repassar depois para um servidor, né, que é um servidor terceirizado, que ganha menos do salário mínimo, às vezes, e tal, porque tem um desconto, e é essa pessoa que vai ter que limpar essa bagunça, essa sujeira e tal, né? E depois é essa pessoa que vai ter que ir lá recolher cada um dos coletores de resíduo, que as pessoas botaram tudo misturada, e depois vai para um galpão de reciclagem que a catadora vai ter que trabalhar o dobro para poder separar aquilo que a pessoa não deveria ter misturado. Então, é uma coisa quase que dentro do campo do absurdo, assim, né? E eu digo, isso é fácil também, né? A gente compreender porque a gente está ligado em outras coisas, né? A gente, não estou dizendo que a gente é burro, não sabe, né? Estou dizendo que a gente tem atenção voltada para algumas coisas e não para outras. Mas essa, em específico, a questão dos resíduos, ela está interligada numa questão planetária. Os resíduos, todos eles são derivados da natureza, né? A gente vai pegar exemplos dos plásticos, eles são derivados de petróleo. Esse petróleo tem ligação direta com as grandes guerras do mundo. Se a gente vai lá e recicla o plástico, a gente pode, inclusive, evitar guerras. E a gente pode fazer com que a gente consiga ter uma sobrevida nesse planeta, porque o nosso planeta é baseado nessa energia vinda do petróleo. Quando tu não recicla, e esse plástico acaba indo para o oceano, tu afeta a vida marinha, afeta toda a questão principal do pulmão do mundo, que é os corais, o processo de transformar o gás carbônico em oxigênio, coisa que é para todo mundo sobreviver. Quando a gente vai ver o papel ele é derivado de 3 principais árvores, né? Da cássia, do pinus e do eucaliptus, que são os desertos verdes, aquele que o movimento sem terra, o movimento da via campesina luta contra, porque são verdadeiros desertos, porque parece que são floresta verde, mas é assim incontáveis hectares de plantação de eucalipto e que não tem bichinho que come eucalipto, né? Os bichos que estão ali, que antes era uma floresta, foi destruído tudo para plantar o negócio do eucalipto. E cada planta de eucalipto consome 40 litros de água por dia para conseguir sobreviver. Ele demora 8 anos para cortar. E cada 30 árvores para fazer 1 tonelada de papel. Então você vê a quantidade de milhões de metros cúbicos de água que são consumidos para produzir a porcaria do papel. E aí a pessoa, o ser humano, todo, né, cheio dos honoris causas,
acaba não separando, ele não consegue ter a cognição, intenção, ideia de que se não separa isso, acaba dando espaço para o agronegócio, para essa monocultura, para esse processo de destruição planetária. A gente vai para o alumínio, para os metais. Gente, os metais, eles são daquelas montanhas que tinha árvores em cima, um monte de bicho, a floresta, aquela coisa cheia de vida e tal. E aí, para fazer alumínio, o que que tem que fazer? Derrubar tudo aquilo. Tem que matar as árvores, mata os passarinhos, bota para correr os bichos, mata tudo que tem e tal. E começa a ir tirando aquilo tudo. E depois pega aquela terra toda e tem que lavar com metais pesados e faz aquelas lagoas de contenção, igual essa de Brumadinho e Mariana que estourou agora. Pô, você recicla, você evita esse processo todo. Vamos falar do vidro, de todos os materiais, eles são oriundos da natureza. E quando a gente não recicla, você não está afetando aqui o catador. O catador aqui vai ganhar seu salário miserável, eu vou ter que lutar muito para ter reconhecimento nessa e valorização na sociedade. Mas, quando você não recicla, você está fazendo uma questão, uma afronta contra você mesmo e contra os seus próximos. Muito, muito bonito o que você falou, Alessandro. Na realidade, você é um ecologista que analisa essa problemática dos resíduos sólidos que vem do dia a dia da nossa sociedade, né? E essa comunidade de catadores de resíduos sólidos, né? De resíduos recicláveis precisa ser valorizada, porque exerce assim um papel dos nossos ancestrais indígenas, né? Que procuram proteger o meio ambiente, né? Vocês, com a tecnologia que vai avançando, têm esse papel que é importante para preservar esse planeta de maneira que pode ser habitada pelos nossos descendentes. Estamos chegando ao final da nossa conversa, e tendo em vista que o nosso movimento procura envolver os jovens para a gente construir caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor, eu pediria que desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Bom, então, primeiro, cresçam, né? Vocês são o nosso futuro e estudem, tenham conhecimento, mas não para uma questão individual, para você mesmo crescer de forma individual, mas crescer e aprender para melhorar a vida dos outros. Porque melhorando a vida dos outros, você vai melhorar a sua, né? Nós estamos vivendo num mundo do encarceramento, seja num presídio ou seja num apartamento, né? A gente está vivendo num mundo de muito saber, mas cada vez mais dissociação entre as pessoas. E isso vai reverter no processo da violência. Ninguém mais gosta de ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, as pessoas preferem se falar pela internet do que pessoalmente. Então, pensem nisso, né? Acho que o melhor que a gente pode fazer é contribuir para termos um mundo melhor. E essa ação é uma ação individual para o coletivo, não é do coletivo para o individual. Então, ela precisa ser uma ação de você para o mundo. Então, cresça, aprenda, compartilhe e faça desse mundo um mundo melhor para todas e todos. Muito bela mensagem, tenho certeza que vai ser incorporada pelos jovens que nos assistem. Alessandro Cardoso, Alex Catador, muito obrigado por essa conversa importante, interessante, instigante, e desejo que a sua liderança possa contribuir para que termos uma natureza equilibrada, né? E torço para a valorização de toda essa comunidade que lidera. Então, nosso muito obrigado por essa conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube
da TV Suprem. Eu gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!